Muitas pessoas se questionam sobre qual é a atitude mais nobre do ser humano. O que ele precisa fazer para alcançar a sua excelência moral, espiritual. E muitas pessoas enxergam isso como algo muito difícil, complexo, árduo. Mas eu digo que é muito mais fácil. E aí que está o problema. Porque nós vivemos num tempo de complexidades tão grandes que os seres humanos encontram dificuldades para fazer as coisas simples da vida. As coisas simples são as mais difíceis de serem feitas hoje. As coisas complexas as pessoas dão um jeito. Elas se esforçam, elas se empenham, elas vão elaborando ideias complexas. Mas as coisas simples, elas exigem uma única coisa: entrega interior. Querer fazer algo do fundo do coração, de uma forma simples. E isso é difícil para a maior parte das pessoas hoje, porque são interesseiras e se preocupam mais com a aparência do que com a essência. A beleza da vida está nas pequenas ações, naquelas que não custam nada, que são de graça, mas que geram grandes efeitos, porque as grandes ações, para serem frutificadoras, requerem a mesma simplicidade que as pequenas ações e dependem das pequenas ações, porque tudo começa com elas, tudo é um resultado delas. Então, se fosse para eu resumir em uma frase o que o ser humano precisa fazer para alcançar a sua excelência, eu diria o seguinte: é preciso ser o que somos. É preciso ser o que somos. É simples assim. Só que poucas pessoas são aquilo que são, porque elas se deixam influenciar pelas externalidades, pelos modismos, pelos exemplos megalomaníacos do mundo. Os seres humanos estão mais preocupados com a megalomania do que com as ações simples, aquelas que são feitas de coração, e uma humanidade melhor depende disso. Nós não precisamos de mais tecnologia, de mais ciência, de cidades maiores, com uma arquitetura cada vez mais arrojada. Nós precisamos de um ser humano que se volte novamente para si mesmo, que faça as coisas de coração, que seja o que ele de fato é, porque a maior parte das pessoas simplesmente, no seu dia a dia, não se mostra da forma como é. As pessoas são mascaradas e procuram passar uma outra imagem delas. E é claro que isso complica tudo, porque acaba criando realmente um fogo cruzado de atitudes, de informações, onde as pessoas não se reconhecem. Se os indivíduos passam uma imagem de si que não é verdadeira, como os outros podem reconhecê-los? Como os outros podem identificar o seu verdadeiro eu, se o próprio indivíduo, que é o mais interessado nessa situação, não se mostra da forma como ele é? Então é uma questão muito simples. As pessoas precisam simplificar suas vidas. As pessoas não precisam de tantas complexidades em suas existências. Basta cada um ser o que ele é. Se as pessoas agirem segundo essa simplicidade, tudo vai se tornar mais fácil na vida. As pessoas se mostrarão da forma como são e os seus semelhantes as reconhecerão também de uma forma mais fácil, e com isso todo o convívio humano também vai melhorar, porque nós precisamos, a essa altura de nossas vidas, voltarmos a simplificar as coisas, porque está tudo complicado demais hoje. E por quê? Porque o ser humano elabora ideias complexas demais. O ser humano faz uma imagem complexa demais acerca de si mesmo. Ele não se mostra da forma como ele é.
E por quê? Ou porque tem medo, ou porque se sente impotente, ou porque tem vergonha do seu verdadeiro eu, da sua simplicidade interior. Tudo é tão complexo hoje que as pessoas não querem se mostrar na sua originalidade, na sua naturalidade, e é aí que está o grande erro. As pessoas precisam voltar a ser naturais, porque praticamente tudo é artificial hoje. E nessa artificialidade está cada vez mais difícil viver, porque as pessoas não estão deixando fluir o seu ser, o seu verdadeiro eu. Como nós podemos dar origem ao mundo melhor se as pessoas são tão artificiais, se elas não agem naturalmente, em sua grande maioria? Se elas passam de si uma imagem daquilo que na verdade não são. Isso gera apenas cada vez mais caos e confusão. E para sair disso é preciso resgatar a naturalidade. É necessário que as pessoas sejam o que são. Isso parece simples demais, da forma como eu coloco aqui, mas é hoje o mais difícil a ser alcançado pelo ser humano, porque ele se acostumou com uma vida complexa, com uma vida megalomaníaca, onde as coisas simples não fazem sentido, onde as pequenas coisas da existência não são valorizadas. Mas creiam-me, todo o resto depende disso. Se nós não somos o que somos, né? Se nós não nos apresentamos diante dos outros da forma como somos de fato, nós nos apresentamos como mentiras, nós fingimos, nós mostramos algo diferente daquilo que somos, e isso gera o quê? Apenas mais confusão. Na maior parte dos casos, os seres humanos não se mostram como são, mas sempre projetam uma imagem mais moderna, mais megalomaníaca, artificial de si mesmos, e os outros não conseguem reconhecê-los. E isso acaba gerando realmente uma crise de identidade do ser humano para consigo mesmo e dos seres humanos uns para com os outros, porque não conseguem mais se compreender, não conseguem mais se reconhecer, porque praticamente tudo é artificial nos dias atuais. Então as pessoas precisam ser aquilo que são, na sua simplicidade, na sua naturalidade, na sua originalidade. Somente assim que os seres humanos novamente haverão de se reconhecer entre si e se reconhecerão como indivíduos, segundo as suas potencialidades, os seus dons e as suas belezas interiores. Porque desde longa data as pessoas se preocupam apenas com as coisas externas, a casca, as aparências, e não a beleza interior. Esta foi relegada, mas principalmente também porque as pessoas não se apresentam segundo o que elas são. As pessoas criam imagens erradas de si mesmas, criam aparências. E daí não é de espantar que a vida em sociedade hoje é tão confusa e caótica. Então, voltemos para o nosso jeito natural de ser. É necessário que os seres humanos voltem a ser aquilo que são, na sua simplicidade e na sua originalidade. Se as pessoas agissem assim, eu tenho certeza que em questão de pouco tempo nós nos depararíamos com uma outra sociedade, muito mais humana, harmoniosa e justa. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!